E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um A Bordo do Sunny, dessa vez para falar sobre o capítulo 1161 do mangá de One Piece. E para bater esse papo aqui comigo está ele, Strácia. E aí, Strácia? Fala galera, seja muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos mais um Abordo do Sunny. Estamos aí, né? Capítulo novo, capítulo que trouxe. Desses de God Valley pra mim não foi um dos melhores, porém, tá botando a história pra andar, né? Tá botando a história para andar porque esse é o que a gente tinha que ter em algum momento de luta franca, né? Que é É, aquele negócio que a verdade. gente tava falando que poderia ter um filme para estender tudo isso. Ainda acho que poderia sim. Se esse capítulo acabar nesse momento, ainda acho que daria para fazer um filme para estender essas batalhas. Assim como a Toei já vem fazendo, né? A luta do Luffy com o Lute, por exemplo, que era um quadrinho do mangá, os caras meteram um capítulo inteiro e ficou muito bom. A do Zoro com o Lute também, era um quadrinho do mangá, os caras estenderam e ficou muito bom. Então, eu acho que daria pra fazer, mas no ritmo do mangá de acelerado, eu acho que foi bom, porque meio que ele começa e termina os conflitos de God Valley, né? Então, e tem detalhezinhos pra gente observar também que a gente vai ver aqui. Não, acho também que, assim, pode ser uma estratégia, né? A estratégia do Demon Slayer aí, do Kimetsu, tem funcionado muito bem. E foi o primeiro que optou por essa estratégia de filme. One Piece pode simplesmente mudar e falar: ah, God Valley nós vamos soltar em filme e o mangá dá um hiato aí de um tempinho, sei lá, o mangá não, o anime dá um hiatinho e solta os filmes. Também pode acontecer. Isso seria muito bom. Se eles quiserem dinheiro, assim, Demon Slayer fez até agora 600 milhões e custou 20 milhões. Se a Toei quiser dinheiro, é só ela fazer isso. Sim. Até porque a animação do Kimetsu, One Piece, na minha opinião, tá um pouco atrás ainda, né? É, mas se pegar pra fazer um filme, acho que chega perto, né? Pelo menos. É, veremos. Pode começar Bem, então. vamos lá então para começar esse capítulo. Bora. O capítulo começa, né, com uma capa dupla e colorida, bem colorida, por sinal, com bastante informação, que é uma, eles estão em volta aí de uma máquina, aquela de pegar os bichinhos, né? E aí a gente Uhum. vê que o Luffy já pegou vários, pegou o Shanks, o Ace, o Sabo, pegou aquele carinha lá daquela ilha lá de trás, que é aquele que fica dentro do baúzinho, esqueci o nome dele. Tem a É, Dadan, tem o Garp, tem o Barba que Branca. seria o Shanks se o Roger não tivesse achado ele. O Shanks ia É, viver no pode ser, baú. provavelmente. Aham. O Ray tá ali também. Aí a gente vê que tem mais um bonequinho do Bug também aqui embaixo. Tem o do Mihawk aqui também deitadinho aqui no chão. A gente tem a Vivi, tem a mulherada, né? A irmã da Nami tá aí também. O general lá, que era da ilha dela, também tá aí. Então, o que é legal de notar é que eles estão meio que pegando pessoas que tiveram importância na vida deles, né? Então, o Luffy e a Nami estão Uhum. disputando o Chopper, o Luffy tá com o Shanks, com o Ace, até o Barba Branca que teve um momento com ele ali na Guerra dos Maiorais, Yamato aqui em cima, o Rei Lee, que é o mestre dele, o Garp, a Makino, a Dadan, então o Momonosuke aqui no bolso dele. E o triste disso é que a Hancock tá no chão, né? A Hancock tá Tá caindo caindo, né? aqui. É, ela tá caindo. A Nami também. A Nami tem a Vivi, tem a irmã dela, tem o carinha lá de Etéria, tem o cara da vila dela, tem madraça não, né? A mãe de criação dela. Então, o Kiemon tá aqui E o voando Zoro tá também. dormindo. O Zoro tá dormindo em cima da Shirahoshi. Exato, o Zoro com a Shirahoshi e com o Mihawk aqui embaixo. O Aham. Sanji com todas as mulheres que passaram na vida dele. O Bug Aham. sobrando, o Jinbe dormindo. E o Brook e O Brook o Brook e e a a Mato aqui Robin em cima. e o Sop estão brincando aí, né? Que acho que o Brook tá tentando pegar o Chopper, que tá ali preso ali dentro, né? Foi É. trocado pela versão dele bonequinho, né? A gente vê Uhum. ali o Zop tentando pegar ele e o Brook ali apontando pra ele. É, Mas acho legal, que é isso, legal. sim. O Frank contando as moedinhas ali, né? Pra tentar É. recuperá-lo. E a legenda, né? What we hold in our hearts is ours forever. Então, tipo assim, o que a gente leva no coração é nosso pra sempre. É Tem pra pessoas que já se sempre. foram aqui, né? Então, a mãe da Nami, o Barba Uhum. Branca, o Ace, né? São, tipo assim, se a gente tá com eles no coração, a gente tem eles pra sempre. A única coisa curiosa aqui é a Shirahoshi no Zoro, porque eles não tiveram nenhum tipo de conexão, né? Mas de resto. Mas acho que é uma boneca também, né? Ela é uma boneca aí que tá aí É. atrás. Mas é porque assim, por mais que ela não
tenha tanta conexão direta, ela é uma das armas, né? Então, Sim. talvez. Assim, por mais que muitas capas coloridas dizem algumas coisas, outras também não dizem absolutamente nada, né? Aham. É, tem isso também. A Robin com cara de preocupada, que é muito bom, porque ela. O Chopper é a única coisa que deixa ela meio quebradinha, assim, né? Não, e quem tá Bom, ali atrás é esse leão gigante aí atrás, é aquele Nekomamushi? Não, né? O Nekomamushi não é assim. não, parece, sei lá, esse leão aqui. Aqui, ó, e aqui tá embaixo. Pedido de capa usado como referência. Luffy e o Sop pegando a pelúcia do Chopper na máquina de garra. Então, tipo assim, é um pedido de Hum. capa, basicamente. Então, não tem nada mesmo. É, ele deu. Uhum. Bem, então vamos pro que nos interessa de verdade, né? O capítulo 1161 começa com uma canção de amor presa sob uma chuva de flechas. E aí a gente ainda continua na peregrinação de Yamato, a cria do demônio, representante suplente da colheita de ouro, do ouro. E aí a gente vê no volume 43 o local do descanso dos heróis. Que é ali mostrando Kinemon, ela, né, e fazendo uma reverência ao todo mundo que perdeu sua vida ali, né, durante esse período de guerra. O Oden, tem nome de todos eles, né, o Izou, o Pedro, o Uzuki Tempura, Kozuki Itoki, Shimotsu Yasu, Yotaka, Shiradoji, Shimotsuki Ushimaru, Pedro. Curioso, né? O nome do Pedro tá aí. É, o Pedro foi antes, mas ele também fazia parte da missão, né? Então. Hum. O Pedro é a Ele, chave deles ele, fugirem da Big Mom. Então ele também, tipo, é peça fundamental nisso tudo, né? Então. não, e foi um dos poucos personagens que o Oda matou, né? E não teve uma. Por exemplo, quando outro que o Oda matou foi o pai do Otama, né? Uhum. E o pai do Otama tem toda aquela cena da morte dele, Que é né? o Yasue, O é, o Pedro, Shimotsuki Yasue. o Pedro ele só aparece lá com as bombas, se explode e valeu, galera. É isso aí, nós temos que vazar. Ah, e isso também do Yasui ser Shimotsuki, assim como o Zoro, aí ele é pai Uhum, da Toko, né? E ela, a gente uhum. falou lá dela ter relação com a Perona. Se ela tiver relação com a Perona pode ser uma Shimotsuki também, né? E aí ela É, seria da pode família do ser. Zoro. Ela É, e seria o da Moria família do Zoro. sendo outro também, sendo um Kozuki, por que não ela chama Shimotsuki? É, pode ser mesmo. Interessante também. Bem, então a gente É volta a aí para Yamato, onde a gente. o Momo e o Kiemon, né? Só pra pontuar aqui. Sim, aqui eu vou tá com o cabelo grande, adultinho. É. Bem, então o capítulo começa já, né, da onde a gente parou, que é que após os objetivos e desejos de todos os envolvidos se cruzarem, a ilha havia se tornado um lugar onde não havia saída, se transformando em um campo de batalha dos pesadelos. E todo mundo, por favor, fuja da rota da ilha de escavocação, né? Os marinheiros falando pros Tem Tenryubits Bits. aí pra fugir. E os caras, não, tem um prêmio que eu ainda quero. E aí os marinheiros, não, a gente vai assumir a responsabilidade dessa pica aí. Fique tranquilo. Aí ele fala, responsabilidade? Eu vou fazer com que vocês assumam a responsabilidade por nos fazer passar por isso, seus desgraçados. Como sempre, Tenryubito sendo cuzão, não importa com quem. É, extremamente desprezíveis, né? E nisso tem uma explosão no fundo, né? E a gente vê que alguns dos caçados aí, né? Desses coelhos, como que eles foram chamados, falam, não, pode dar essa chance. E vamos aproveitar para pegar o navio e sair fora daqui. E a gente vê o Roger, né? Cadê a Shaq? A Espero que ela cara esteja do bem. Ace. A cara do Ace. Eu achei que era o Tá Ace em bem primeiro. Tipo. parecido. Não, e posso falar, mas o Garp tá um quê de Luffy também aqui, hein? Vou ser sincero Sim. pra você. Aham. Tá com a cara do Dragon, na real, né? Se a gente pegar o Dragon, eles estão bem parecidos. É. E a gente vê que então que o Garp grita pela Shaq, o Teach aí revela o nome, né, da mulher dele, que chama Ares, né? É, do Zebek, é. É. E o Teach, né, ele já perguntou onde será que eles estão. E o Garp tá indo atrás do Roger, né? Uhum. Nisso a gente vê, né, o Dragon aí fugindo com as duas crianças, né, o Shanks e o Shamrock, tentando fugir e falar pra onde estão os navios da Maria. Aí ele fala, putz, piratas, então não é pra esse lado. E aí a gente vê aqui uma daquelas cavaleiras de Deus, aquela mais Que é pitoresca, né, que tem parente do animais de Kirin. monstro. E Certeza. ela dá um tiro. E ela dá um tiro no Dragon e acerta o ombro dele, né? Sim.
E nisso, né, é importante a gente ter uma. E ela fala, derrubei ele. E a gente vê que ele deixa cair uma das crianças, né? Exato. E ela fala antes: um marinheiro com um bebê. É tipo assim, É. ela não viu dois. Não, isso confirma mais aqui na sequência do diálogo, né? Que ela fala. A gente vê a criança chorando, né? E aí fala: Galen teve um filho. Esse sequestrador tem um gosto bem estranho pra alvos, hein? Então, até a informação até onde ela sabia que ele tinha um filho, É que né? fala família Stachels, né? E o Killing é da família Kirin, alguma coisa assim, mas eu acho que é a mesma família. Pode ser, né? É, tipo Eles assim, têm eles o quê? Parece conseguem às a vezes é fruta. mãe. É. É, pode ser de outra família, ela foi pra família dele depois, mas e ela que tem esse traço de homem-peixe aí, né? É, pode ser que eles encontraram a fruta do Kirin e mudaram o nome, alguma coisa assim. Ela pode até ter pegado essa fruta aí em God Valley, mas eles têm conexão, porque ela tem esses traços também de homem-peixe, assim como ele, esses dentes pontudos, é bem parecido. Pode ser mãe mesmo. E aí a gente vê o Dragon, né? Pensando num monólogo próprio. E não leva eles embora. Esses bebês são o único jeito de eu pagar pelos meus pecados por ter participado desse jogo de assassinato horrível. E o E aí bebê. ela fala, chorando. Aí ela fala, até mais, jovem. E aí ele fala, realmente pensando em todos que foram mortos, acho que também mereço isso. Quando a gente acha que ele vai morrer, vem o Barba Branca e dá-lhe um golpe ao acaso ali, salvando a vida dele, né? Rachou ela no Que, que, meio, a- né? que corta ela no meio. E aí ele fala, eu não tava querendo te acertar em um só corte, um inimigo. Quantas tripulações piratas desembarcaram aqui? E aí a gente vê o Dragon em comparação aos dois, né? A Big Mom e o Barba Branca que aparecem, os dois gigantescos, e o Dragon lá pequenininho. E aí a Muito gente vê bom que eles estão numa também. discussão, né? Pare de mentir, eu É, quase morri. Por que resolver isso agora mesmo, se você quiser? ele foi cortar realmente a Cavaleira Santa aqui, mas deve ter levado uma galera junto. E é interessante que assim, ela não morre, né? É igual o que aconteceu com os Somers agora em Elbaf. Então, esses Cavaleiros Santos, eles têm esse poder aí de imortalidade, que não é uma imortalidade de fato, já falaram, mas é algo que permite a eles resistir a um corte desses. Mas eles sentem dor, Uhum. né? Então, Não, sim, sim. E a gente não sabe também qual que é o limite dessa regeneração deles, né? exato. E aí a gente vê que o Chique sai gritando, xingando aí o Barba Branca. Falando, você tá tentando me matar, hein? A gente vê que o Kaido também tá por ali. Esse não foi o combinado, Lenin. Todo mundo vê que são os Piratas Rocks. Vamos buscar Farmal se o derrubarmos numa tentativa tosca de tentar O que destruir fez um dos esses quatro caras maiores piratas do pensar? mundo. Mano, Pelo amor de Deus, mano. E aí a gente vê esse quadro lindo aí de um ataque deles, né? Dos quatro muito atacando bom, juntos. mano. A gente vê os Zeus aí, a Lin botando o Prometheus pra funcionar. O Chique aí dando as espadadinhas dele. O Kaido com a arma dele, que ele já tinha, essa clava toda espetada aí. E a velha lança do Barba Branca aí já fazendo efeito. A gente Sensacional. vê que eles derrotam meio que facilmente, né? Os Todos piratinha. Os esses buchas de piratinhas. canhão, né? Nem sei se dá pra chamar isso de pirata, né? É. Bem, aí a gente vê que a Cavaleira de Deus aí fala: Meu, o que tá acontecendo nessa ilha? Eu não tô entendendo nada. E aí o Dragon fala: Putz, acho que eu consigo fugir agora, mas ela pegou os bebês. E aí ele repara que na verdade ela só levou um. E o O outro tá lá no Shankar. chão, com com uma coisa na cabeça, um galo na Apagado. cabeça, e com os olhinhos, tipo, de morto, né? Quando não é pra estar morto. É. E aqui nós E temos o mais maior uma. farmador de aura do capítulo agora, né? Puta que pariu, velho. E aí a gente vê, né, que tem mais uma. A mesma explosão é vista pelo Garp, né? E ele fala: Parece que tem um peixe grande ali, né? Encontrei um bom lugar pra pescar. E aí ele sai pra frente e vai enfrentando os quatro, que todos aqueles piratinha lá estavam passando sufoco. Ele sai na mão com os quatro e já sai falando: Rendam-se, rei dos mares, né? É o Uhum. Garp. Corram, vamos ficar acabando preso aqui com eles por um bom tempo. E todo mundo, nós não vamos lutar contra eles? Não, É, esquece O isso, vamos Kaido. sair fora. O Kaido, pelo visto, não conhece ele, né? Porque ele é um novato e tal. Halin Lin e o Newgate já, mano.
Tipo assim, aqui vai ser problema pra Sai gente. Vai fora, dar um sai fora, atraso. sai fora. É, sai fora. Sai Sai fora. fora, sai Muito fora. bom ver Vamos essa sair cara de fora. desespero, velho. Muito bom ver essa cara de desespero deles. Uhum. E nisso a gente vê que o Dragon reconhece o pai dele ali no meio da multidão, né? Uhum. Eu não tinha reparado a primeira vez que eu li que ele falava pai aqui, não tinha reparado mesmo. E aí a Lin É, porque Lin tinha chama as duas gente que mudanças teorizava no... que o Dragon era cunhado, né? Era marido, é genro, né? Ah, Que ele é era genro. marido da filha do Garp, por isso que ele não parecia o Já vi essa Luffy. teoria. Mas não, Uhum. já foi, já. Acabou. Agora acaba de vez. É, acho que isso não tem. E aí a gente vê o Heavenly Fire Blitz da Lin Lin dando um poderoso ataque aí em cima do Garp. E aí a gente tem um corte dos alguns piratas comemorando, como se Esse o Garp ataque não tivesse é o. caído. Eu acho que esse ataque é o mesmo que o Luffy, o Kid e o Law falaram. Quem desviar primeiro perde. E aí Ah, ficou. Os três tomaram o aquela hit cara lá. assim, né? Uhum, É, que eles vão encolhendo assim. uhum. Aí a gente tem um pequeno corte aí, né, do Ivankov com o Kuma, né? Ah, eu acho que é meio que a nossa chance de fugir, né? Aproveitando o chamariz que foi esse ataque. E E aí, mano, aí, pra mim, a mano. parte mais insana desse capítulo é esse quadro aqui, pra mim. Nossa, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Olha esse. E aí, Nossa. Ô, na moral, se tem uma coisa que a Toei sabe fazer é estender lutas do mangá. O que eles vão fazer com esse capítulo é piada, velho. É piada. Eles vai render isso aqui uns, sei lá, uns 4 meses de anime. É esse capítulo aí. Nossa. o Garp fala, né? Isso não dá nem pra assar um Prime Rib, Lin Lin. E aí a gente vê o Garp, mano, insano, com um sorriso macabro no rosto. Praticamente nada aconteceu com ele, com essa puta explosão foda que ela fez. E ele E o que eu tá achei exalando o engraçado, hack, né? Olha. exalando o hack, mas o que eu achei engraçado é que ele tá sorrindo, né? E que Uhum. sorrir é uma marca registrada do Luffy, mas é interessante que vem de família, né? Exato. E tipo assim, um detalhezinho que o do Garp é que é diferente do Dragon, por exemplo, ele não tá indignado com o que tá acontecendo na ilha, ele já é um marinheiro mais antigo que meio que já. Tipo assim, ele não tem esse senso de justiça que o Dragon tem e que eu acredito que o Aokiji teria, tá? Porque ele já passou por muita coisa, ele já teve esse choque de ver que a marinha não era o que ele achava que era, agora ele, mano, só tá aí pra lutar contra os piratas que ele quer lutar, porque senão ele Ele já, nem estaria aí. ele já tem informação, né? Ele já sabe de todo o background, ele é um vice-almirante, querendo ou não, então ele tem um acesso à informação importante. Eu acho que ele, pra mim, ele deve ser assim como a Aokiji, como o Smoker, como o Kobe, o Fujitora, são caras dentro da marinha ali que, independentemente de seguirem de serem da marinha, no final de contas eles seguem o seu senso de justiça e o que eles acham que é certo. E Então, também, já beleza, marinha tá conhecendo. fazendo merda. Já conhecendo a organização, ele não gasta energia com algo que ele acha que, tipo, não vai levar ele a lugar nenhum. Dar as costas pra uma situação dessa não é uma coisa, cara, de um mocinho, digamos assim. A reação que a gente esperava dele é a que o Dragon tá tendo. O Dragon, pra mim, é o grande. É quem mais brilha nessa situação por conta dessa reação e porque isso tudo fez ele abandonar a Marinha. Ele vai sair da Marinha por causa disso que ele tá vendo, porque é mais do que ele poderia suportar. Mas a gente tá vendo o Garp já tendo passado por esse choque e pensando assim: bom, eu vou tentar fazer o que eu posso aqui dentro, mudar a Marinha de alguma forma estando aqui. Né? Não tem como eu sair daqui e tentar mudar algo de fora, porque não vai adiantar. Então, dentro eu consigo. E aí, mano, enquanto ele não consegue fazer essa mudança, ele vai só levando. E a mudança que ele quer fazer é focar na próxima geração. Então, ele treinou o Aokiji, ele treinou o Kobe, que são piratas que ele espera que possam mudar mais do que ele mudou, né? Porque o Garp em si não mudou nada da Marinha. O que ela era nessa época, ela continua sendo hoje. Passaram-se não sei quantos anos aí, ele não mudou nada. Agora, os que ele treina talvez mudem. O Aokiji tentou ser um almirante de frota para mudar isso. Não conseguiu, perdeu do Akainu. O Akainu, nessa época, ele estava crescendo junto com o Dragon. Achei que ele ia até aparecer aqui. Ele não apareceu. E aí o Aokiji fez o quê? Ele, diferente do Garp, ele falou, não, eu vou chegar ao ponto principal da marinha para mudar por dentro. Tentou, não conseguiu. O Garp se acomodou. Agora é o Kobe.
Mas quando o Aokiji não conseguiu, ele falou: bom, na posição que eu estou, eu não vou conseguir mudar. Ele saiu fora. E agora é o Kobe que vai carregar essa esperança. E o Kobe provavelmente vai chegar ao almirante de frota e vai conseguir fazer essa mudança. Mas se a gente pensar no comportamento do Garp aqui, ele é meio que um acomodado com a situação, né? Tipo, É que assim, a gente também não sabe o que o Garp sabe nessa época. Então vamos imaginar o seguinte: mas pô, o se que ele ele tem tá vendo noção do. aqui. Não, não, mas se ele tem noção do que é Imusama, entendeu? Entendi. Não, Entendi. e outra. Não, mas a gente não sabe que o Garp, se o Garp sabe que tá acontecendo esse evento aí. Ele sabe que os piratas Sabe. foda foram pra aí. Entendeu? Sabe, ele sabe. Talvez eu esteja passando um paninho demais. Talvez. Mas pô, ele sabe quem é Imusama. Ele sabe que ele não tem força pra fazer aquilo. Ele quis se manter na marinha porque ele acha que de alguma forma ali ele consegue fazer ações que protejam a humanidade de certa forma. É, É, ele ele quer. pode ser o É como cara. Pode falar, pode falar. o conservador da parada, tá ligado? O cara que, beleza, já que eu. Desse jeito, do jeito que tá, é o jeito menos pior, então vamos tentar manter do jeito que tá. Então eu preciso parar os piratas, porque assim a gente vai conseguir prosperar, sei lá. Alguma parada Ou assim. pode ser assim: se eu sair daqui, não vai ter quem crie uma nova geração que pode mudar isso. Eu estando aqui, eu consigo guiar alguns que eu ver que são diferentes, né? Ele tentou fazer isso com o Dragon, não conseguiu. Ele tentou com o Aokiji, não conseguiu também, porque os dois saíram da marinha em certo momento. E ele tá tentando com o Kobe agora. Por sinal, pensando, a gente não comentou isso em momento nenhum, seria legal ter um embate entre os dois, né? O Dragon e o Garp. Nesse sentido de tipo, pô, olha o que tá acontecendo Ideológico. aqui, você não vai fazer nada? E ele fala, ah, filho, eu não Exato. posso, eu não tenho poder pra fazer isso. Ele fala, dane esse poder, a gente precisa fazer alguma coisa. Ia ser uma coisa bem diferente e interessante também. Eu, eu acho que vai acontecer no momento que o Dragon decidir sair da marinha. Tipo assim, quando acabar o conflito, eles vão ter essa conversa. E o Garp vai falar, mano, não sai. E ele falou, mano, como que você suporta esse tipo de situação aqui? Como que eu vou Uhum. continuar aqui vendo o que acontece? Porque o Garp tava lá, mais uma vez aquele jogo dos dragões celestiais. Aí quando ele descobre que o Roger tava indo, ele vai. Pra brincar. Não, Ele tá aqui brincando. não, e ele pode falar pra você, ia ser foda esse diálogo, hein? O Dragon falar, você me ensinou a ter esse senso de justiça, você me fez entrar na marinha. Agora que você tá vendo a injustiça acontecer, você não quer lutar contra? Nossa, ia ser Exato. foda. Ou ainda pior, tipo assim, você sabia que isso acontecia várias vezes e nunca fez nada. Tá Tava ligado? 2 anos. E, então, isso daí é o momento de romper dos dois. Ou talvez, sei lá, mas o Dragon aqui realmente vai agir de uma forma mais. A gente brinca que o Dragon demora séculos pra agir de fato, né? Também é outro que fica só na teoria. Mas ele vai criar um exército revolucionário que é uma oposição real ao que o governo mundial faz. O Garp com esse papo de que aqui dentro eu posso mudar, eu não quero promoção pra não servir aos dragões celestiais diretamente, é tudo muito válido. Mas, vendo tudo isso acontecer, tendo essa força que ele tem, olha o medo que ele colocou em 3 piratas que foram imperadores do mar futuramente. Você viu? Você já Uhum. tinha visto o New Gate correndo desse jeito? A Big Mom com essa cara? Mano, Não. ele poderia mudar muito mais do que ele realmente mudou. Mas, né? Uhum. Bem, A gente vai ter essa o... resposta quando tiver essa conversa que você falou. O Dragon e o Garp vão ter essa conversa ainda. vai ser da hora. Bem, a gente vê aí, continua acompanhando depois dessa cena maravilhosa aí do Garp. A gente vê a Big Mom. Putz, droga, que bosta tá acontecendo isso. E a gente corta de novo pra aquela Cavaleira de Deus, que ela supõe que o dragão morreu, mas ela fala que já recuperou o bebê, então tá tudo certo. Então ela pega o bebê e leva embora antes que o Garland descubra, né? E fique bravo e tenha alguma reação adversa. E ele vai E ficar aí, porque ele sabe que são gêmeos, né? uhum. E aí ele fala: Desculpe, não sei se vou conseguir salvar o seu irmão, mas pelo menos vou salvar você. E o Dragon sai correndo. E aí a gente tem aquele outro Cavaleiro de Deus de Chapeuzinho ali, que é da mesma É, família a da. Mimir. É. E sai atirando em todos os piratas, né? Alguns alvos, né? Também. Pra marcar mais pontos nesse jogo doentio. E aí a gente vê um report da Marinha, né? Que os piratas Rock estão vindo do sudeste do vale, os piratas Roger estão vindo do noroeste.
e os Terobitos estão saindo pelos fundos, porém, eles estão, pela imagem que a gente vê aqui no mangá, convergem na mesma direção, né? Então tá vindo cada um de um lado e vão se encontrar no meio aí da porradaria. Uhum. Ali que o pau vai comer, velho. E aí todo mundo querendo pegar a Shaq de volta, e os Piratas Rocks percebem que são os Piratas Rogers, a Marinha também. E aí todo mundo fala, proteja esse lugar até a morte, não terminamos de retirar todos os tesouros, os Piratas Rocks estão vindo do lado oposto, tá vindo todo mundo. E aí a gente vê que o Shaq e o Cavaleiro de Aço lá estão O disputando quem vai ser o Machadão? primeiro. É, o O Machadão, vai ser Chique, né? Chique e o Machadão. quem vai ser o primeiro a resgatá-la. A gente vê o Capitão John lá atrás. Gloriosa, todo mundo. E aí a gente vê Somers, né? Falando, parem eles, vocês já tiraram a Shakuyaku daqui, né? São Somers, então, meio que. Tá, e a gente vê que a Shaq deu um pau em todo mundo ali, mesmo algemado, né? E aí Uhum. ele até indaga ela e fala: Sério isso? Vocês não conseguem derrubar nem mesmo a mulher acorrentada? E aí ela fala, né? Parece que os piratas estão fazendo a festa aqui. Aí o Braba, Somers tá? fala: Odeio as mulheres que sabem o que valem e dá um tapão na cara dela. Isso não é nada fofo. Naquele senso de romanticidade perturbado que ele tem, né? Uhum. Ela não deixa barato, devolve com uma bica, mas ele sente a dor, né? Mas ele segura a perna dela e bate com mais nela de novo, ferindo aí bastante a perna dela, né? Sim. E a gente vê que ela fica bem machucada e ele fala: Isso mesmo, todos vocês piratas vieram aqui pra roubar você da gente. Você é popular mesmo, hein? Eles acabaram com o nosso torneio só por você. Mas se você continuar viva, você vai ser propriedade do Garland de qualquer jeito. Então é mais tocante te matar aqui agora pra que ninguém consiga ficar com você. Eles vieram de muito longe pra te resgatar. E quando chegarem aqui, cobertos de feridas, vão encontrar apenas o cadáver massacrado da sua amada. Qual será a cara que eles vão fazer? Nisso a gente vê o Roger trocando espadada aí com o Barba Branca. A gente escuta, ei, Brabo. Shaq, eu vim te salvar, Shaq, Shaq. Você tá bem mesmo, eu tô indo te salvar, todo mundo indo lá salvar ela. A gente vê todos os piratas tentando, uma disputa, né? E aí a gente vê que o Roger ficou meio preso ali, né? E ele fala, droga, eu não consigo passar, conto com você pra salvar a Shaq. Nesse primeiro quadro a gente não tem muita certeza de quem é, né? Tá um quadro Ah, meio tem. mal. Se dá um zoom bom, dá pra saber quem é. A gente já sabe quem é, porque a gente já sabe do É. futuro dessa história. Mas. E aí ela e o Somers continua, né? Consegue escutá-los? Estão bem atrás de nós. E mesmo assim não vão chegar a tempo. E todo mundo. São Somers, São Garlin não vai gostar nem um pouco disso. Aí ele fala, calado. Ninguém vai saber que isso aconteceu. Olha essa cara, finalmente a esperança desapareceu. Não estamos nem em um conto de fadas. Eu vou te matar de qualquer um que vier te salvar. A realidade é cruel. Vou te matar em 5 golpes, e a cada golpe quero te ver ensanguentada refletindo sobre seus pensamentos idiotas e pacíficos. E quando Olha ele a vai cara dar o dele, primeiro mano. golpe, ele faz um baita sorriso sádico. Ele dá um hã? E aí a gente vê ele, O Silvers rei Rayleigh. das trevas. Eu vou te mandar para o inferno. Shigamana. Outro Blau. farmador de aura também, hein? Puta, mano do céu, velho. E aí ele fala pra Shaq: Desculpe por demorar tanto, eu vim te pegar. E aí, mais Isso, uma oh, isso no explosão. anime. Vai ser Isso no lindo, anime, velho. Nossa. vai ser lindo. Aí ela começa a chorar, né? Fala que ele tá atrasado. E ele também, com lágrimas nos olhos, fala: Desculpe ter deixado você passar por isso. E ela fala: Tava com tanto medo, nunca mais. E aí Gabão e o Roger. o Gabão e o Rogers ficam chorando ali, mas felizes, né? Que ela foi salva de qualquer jeito. E aí eles Sim. falam: peguem os tesouros e vamos embora. E o capítulo acaba. Muito Bem, bom, velho. Uma coisa. God Valley tá longe de acabar ainda porque a gente ainda tem aquela parada de que o Garp e o Roger vão ter que enfrentar o Zebek, né? Então assim, o primeiro ponto de God Valley foi resolvido, salvar a Shaq. o arco Ainda da tem Shaq terminou, né? Vamos dizer assim. o arco da Shaq terminou, que foi o que levou o grosso dos piratas aí. O Zebek tá aí por outro motivo,
talvez um ou outro aí, mas a maioria, quase todos, 95% tava aí por conta dela. Ainda tem, o caso do Shanks terminou também. Só falta ele parar dentro de um baú e o Roger pegar. O Roger até fala aqui, né? Pessoal, peguem os tesouros e vamos embora. Então o que o Roger foi fazer aí já acabou, né? Vai chegar a esse ponto, mas vai ter que acontecer alguma coisa para colocar ele para enfrentar o Zebek. Ele não tem mais motivação nenhuma para enfrentar o Zebek. O Zebek não ia parar o Roger e falar, me dá a Shaq aqui, porque o que o Zebek quer aí é outra coisa. Sabe? Então eu quero ver ainda o que vai acontecer para gerar esse confronto e como vai ser, porque até o momento para mim não encaixa, não bate. Tá? Isso para mim é uma história inventada para exaltar o Garp, o Zebek e até o próprio Roger, porque o Roger e o Garp tiveram que se unir para derrotar o Zebek, por isso que o Garp é o herói da marinha, tudo mais. Mas eu quero ver como que isso vai acabar acontecendo. O Garp enfrentar o Zebek, tudo bem. A gente tem argumento para isso. Ele quer enfrentar qualquer pirata que ele vê na frente. Mas o Roger entrar nesse meio, ainda a gente não sabe como vai acontecer. E tem o filho do Zebek, o Tite tá aí, e a mulher do Zebek também. Então ainda tem coisa pra rolar. Né? E o Shamrock não. O Garlin não aparece nesse capítulo. Não aparece. Ele é o único desses big players aí que não é lembrado. Bem, então vamos para nossa primeira teoria da noite, né? Pensando Bora. já no que você falou, qual seria o motivo, né? Eu até mandei uma imagem, depois se quiser colocar. A gente sabe que a imagem não é a das mais fiéis. Aí, falar, eu até peguei como um possível vazamento, mas não parece ser. Não é. Mas eu achei a teoria interessante. E se A ideia é boa. o Domi Reverse, que a gente já foi apresentado ali sendo usado no Dory do Brog, fosse usado no Rocks e ele se virasse ali numa fase mal, né? E isso que também vai de encontro a tudo que a gente já viu do Rocks até agora. O Rocks não é uma pessoa má, mas o Domi Reverse vai transformar toda a bondade do Rocks em negatividade ali, numa energia maléfica. E talvez seria esse o motivo de Roger e Garp terem que se juntar para enfrentar o Rocks em Domi Reverse, né? E aí acabar causando a morte do Shebex. Eu não gosto dessa teoria porque eu não gosto do Domi Reverse sendo a solução pra vilanizar qualquer personagem. Tá? O Zebek ele teria motivos para se opor ao Garp, por exemplo, para acabar enfrentando, para acabar ficando na ilha. Eu acho que não ter mostrado o Garlin aqui pode ter a ver com isso. Talvez ele tenha achado o Tite e a mulher do Zebek, e aí aconteça alguma coisa com ele envolvido, e aí o nome dele só seja tirado da equação para preservar os Cavaleiros Santos, alguma coisa desse tipo. Porque assim, não é de conhecimento geral que existem os Cavaleiros Santos. O Exército Revolucionário sabia porque o Dragon presenciou isso aqui. Né? Então eles têm essa informação. A Marinha sabe, mas o mundo não. Então se você virar e falar que um nobre participou da derrota do Zebek e tudo mais, as pessoas iam ter mais interesse por isso, não sei se seria bom. Pode ser que ele tenha enfrentado o Zebek, aí meteram o Roger lá no lugar pra conduzir a história, né? O Garp se juntou com alguém pra lutar com o Zebek. Foi com o Garlin, não com o Roger, mas aí mudaram pra manter o cara preservado. O Garp se juntar com o Dragão Celestial seria pior do que o Garp se juntar com um pirata. Pra ele também, Garp, eu acho que seria pior. Então ainda tem coisas que a gente tem que esperar pra ver, mas assim, juntando tudo isso ainda não faz sentido. Mas o Garlin não ter aparecido nesse capítulo não é sem querer, sabe? O Zebek também não aparece no meio desse conflito. Ninguém vê ele aqui. A gente vê o Roger enfrentando Barba Branca. A gente vê o Garp enfrentando a Big Mom, o Kaido e tudo mais. A gente vê o Rei Lee passando por eles. A gente vê todos eles indo pro mesmo lugar. Porque tava todo mundo atrás da Shaq. Mas o Zebek tem outro objetivo. Ele foi sozinho para outro canto. E a única pessoa que não apareceu, que provavelmente vai estar onde o Zebek está indo, é o Garlin. Afinal foi ele que descobriu os Dave, né? Pelo que a gente sabe. Exato. É ele que fez a descoberta de como eles são os Dave, o porquê eles são os Dave. Exatamente. Né? E assim, outra coisa que dá pra lembrar é que o Barba Branca tem uma cicatriz feita por alguém que parece o Shanks. Se foi o Garlin, provavelmente foi em God Valley. Porque ele fala pro Shanks, toda vez que eu te vejo, a cicatriz que aquele cara fez em mim dói.
Ah, mas. Então ainda vai ter algo pra acontecer nisso, né? Uhum. Mas é que assim, O... pra mim, mano, é Shamrock, é Garlin e Zebek só, sabe? Que vai faltar. Não sei, vamos fazer um leve recapitulação das frentes que precisam pra acabar. A gente sabe como a história termina, mas a gente não sabe como termina, né? De God Valley. Como Então, chega lá, é. como chega lá. Então, por exemplo, o que que precisa sair daí? Precisa sair. O Dragon provavelmente vai sair daí já com o Exército Revolucionário original. Então, Ivankov, Kuma, a mãe da A Bonnie Dini. lá, A Dini. a Jeannie. Então já vai sair os quatro já pra Eu algum acho que não. lugar. Eu acho que sim, né? Porque eles estariam. Não faria sentido apresentar os quatro aí. Você me desculpa, se eles não Mano, eles não forem sair tiveram nenhuma junto. conexão. Eles não tiveram Vai dar nenhuma um jeito. conexão até agora. Tá os três lá e o É, Dragon em outro canto. mas é isso que eu tô te falando. Eles vão se encontrar no final e vão acabar indo embora. E aquilo ali vai nascer, daquilo ali vai nascer o Exército Revolucionário, entendeu? Tá, pode ser. Porque não faz sentido você botar, meu, as quatro cabeças do É. Exército Revolucionário no mesmo lugar. Ah, não, eles nem vão se cruzar, porra, vai se foder, né, mano? Pra mim é muito sacanagem de roteiro aí. Ah, eles já Segunda se fronte. cruzaram e assim, alguém viu que o Dragon salvou eles. Talvez em outro momento pode lembrar, você é o marinheiro que salvou a gente. É, Tá pode ligado? ser. Aham. Bom, segunda fronte. É a fronte do como o Dragon vai botar o Shanks No num, baú. num baú e como o Roger vai achar ele, né? Porque tem a cena É. clássica, eles estão meio que já encerrou a treta, não é? Se eu não me engano. Aham, estão vendo É os treta tesouros, tá? encerrada. Puta, aqui tem uma, porra. E esse baú tem o quê? Tem um bebê. Então já é Esse meio baú de tá volta ao pesado, lar. eles falam, aí tem o bebê. É. Uhum. Então E tem tem também essa. o Bug. Não, calma aí. Nada ainda. Não, Nada ainda. calma aí. Pode ser. Prefiro acreditar que não vai ter nada dele aí. Não, a gente pode ter alguma coisa se talvez a gente vê um bebê com a Ares, aí essa esposa do Teach, ou ela talvez até falar que ter grávida e ter um retconzinho aí de anos de diferença. É. Pode ser? Não sabemos. É meio que o arco da Shaq já terminou, né? Então ela vai ser resgatada pelo Rayleigh, tá tudo certo, eles provavelmente vão voltar e vão casar. Temos o Garlin, que tem que pegar o Shamrock, né? E levar até aí aos Cavaleiros Santos. E tem muita gente pra morrer ainda. Porque muita gente morre. É. Puta, é mesmo, mano. Porque É mesmo. O o próprio Machadão de Rox. Aço, o Rox tem que morrer, o Machado de Aço tem que morrer, o Capitão John tem que morrer. Muita gente tem que morrer ainda nessa história. Então, assim, pessoas que morreram em God Valley grandes, né? Falando aí desses. É, Bucha de canhão aí, não. esses bucha de canhão piratinha aí, ou os próprios coelhos são caçados aí. É, Ó, se o Bug for. Se o Bug for filho do Zebek, vamos conjecturar aqui. Aí chega, o Zebek encontra eles, a mulher dele fala: eu tenho um bebê que eu consegui esconder, tá lá na nossa casa. E aí nessa de que a história saiu do Roger com o Garp derrotarem o Zebek vê o Roger e fala: Ó, eu preciso que você salve o meu filho, ele é só um bebê, ele não tem culpa disso aqui. E aí o Roger se envolve. Fala, tá bom, onde que ele tá? Aí ele vai falar, ó, tá em tal lugar, eu mantive escondido ali porque a minha família morava ali. Aí o Roger vai até lá e pega e pode dar mais uma treta, sabe? E aí ele leva o Bug pra dentro do navio com essa promessa de criar o filho do Zebek. Enquanto o Shanks foi lá por acidente. E aí os dois crescem juntos, tudo mais, vieram do mesmo lugar. E aí pode ter mais essa parada do Shamrock, do Garlin ter matado o Zebek, que aí é o pai do Shanks matando o pai do Bug, né? Aí tem mais uma parada de essas conexões aí. E eu ainda acho que o Shamrock vai matar o Dragon em algum momento, né? O bebê que ele deixou escapar seria a ruína dele no futuro. eu não sei não, viu? Eu acho que o Dragon aí vai ter uma função talvez mais importante do que a gente pense até, e que a gente conjecture. Mas tá tudo muito nebuloso, porque assim, por mais que a gente veja o Dragon agora, a gente não tem certeza do que. Beleza, a gente tem praticamente informação nenhuma do momento que acaba God Valley até o, sei lá, até
quando o nascimento do Luffy, nem nascimento do Luffy a gente sabe direito, porque a gente não sabe nada. A gente não sabe nem quem é a mãe do Luffy, se ele teve uma mulher, se ele se apaixonou. Porque em algum momento ele teve filho aí, uns 15 anos depois disso Tritoma. aí. Tritoma. Depois de uns 15 anos dessa história. Então, muita coisa ainda aconteceu por aí, né? Então, é foda a gente conjecturar, acho que um pouco sobre o Dragon. Mas o que eu acho que a gente pode acabar conjecturando é, beleza, isso que a gente tava falando. Eu sinceramente, não quero bug aí, de verdade. Por favor, não. Eu quero que o bug seja o bug, como ele já é. Mas se ele for aparecer, eu acho que assim vai acabar. Pode ser que seja um pedido pro Barba Branca, né? Desculpa, pro Roger. Uhum. Assim como eu acho que talvez ele peça pro Barba Branca fazer alguma coisa pro Teach, pro Marshall, né? Tite. Uhum. Não Pode diretamente, ser. mas ele fala, E aí, quando ele tiver a idade, você cuida dele como um filho, você é o único com fio e nesse aí que bando. tá. Esses dois personagens envolvidos com o Zebek, o Roger e o Barba Branca, o Shamrock, Caralho, eu tô confundindo Shamrock e Garlin toda hora, mano. O Garlin, ainda sem ter aparecido, pode ser nessa hora que o Barba Branca vai ser ferido pelo Garlin, em um conflito que estaria ele, o Roger, o Garp, o Zebek, né? Os cinco aí. Sim. O Garlin, o Barba Branca, o Roger, o Zebek e o Garp. Esses cinco, eu acho que eles vão se envolver em um conflito, eles ali. O Barba Branca vai pegar o Shamrock de algum... Vai pegar o Garlin de alguma forma, e aí o Roger, o Garp e o Zebek vão ter alguma outra solução, alguma outra situação, sabe? Uhum. Mas é coisa ainda que tá muito nebulosa nesse sentido. A gente ainda também vai ter que ver, muito provavelmente, como o Kaido conseguiu a fruta dele, porque só falou Big Mom disso vai pegar, isso aí dele. mostra. Não, isso aí mostra. Mas isso aí mostra no flashback do Kuma. Que Ivankov tava com a fruta do Dragon, do Kaido. Kaido. E aí a Big Mom chega e fala, dá essa aqui. E aí ela pega e sai correndo e depois ela dá pro Kaido. Uhum. Mas. Realmente, o Kaido Pidão tá me irritando. Ah, isso não foi combinado. Porra, mano, se liga, vai pegar a fruta. Nossa, tá muito Zé Coxinha, né? Muito, muito. Mimadinho. Uhum. Mais alguma coisa, Strass? Não, eu acho que esse capítulo, ele foi mais porradaria, né? Foi mais, bastante É, um Smash batalha Bros ali. ali, né? Aham. E faltou, não teve tanta história, tanto conteúdo pra gente ficar aqui debatendo. E assim, não temos pausa essa semana. Então, dia 5 agora, É. já temos capítulo. Dia 5 não, né? Deve chegar agora na quinta-feira, no dia primeiro. No dia 2 desculpa, mas oficialmente sai no dia 5. O Oda não faz um Battle Royale desse aí e faz pausa depois. Ele faz pausa quando ele entrega alguma revelação absurda. Aqui foi um Teorias baita de um novas. capítulo, mas foi um baita de um capítulo de presente pra gente, né? Da gente ver esses ídolos aí lutando. Né? Uhum. Teve aquele quadro absurdo do Barba Branca com a Big Mom, com o Chique lá. Teve o Roger e o Barba Branca no Clash. Teve o Garp indiscutível ali, botando medo em todo mundo. E o Rei Lee arrebentando com o Somers. A gente achava que ia ser o Gaban que ia arrebentar com o Somers, porque o Somers tem medo do Gaban e Elbaf. Mas foi o Rei Lee, né? Então, o que Talvez também tá ele maravilhoso. pegue Os caras alguma tava. coisa aí, né? Pegue alguma rebarba aí. Exatamente. Talvez pra ele uma perninha do. Exatamente. Tá acabando esse flashback, né? Tá. Agora sim tá acabando esse Agora flashback. tá com cara de mais de fim, né? Talvez acabe junto com a história de capa de Yamato. E aí quando a gente voltar pra Elbaf, Yamato já tá lá. Aí que beleza. Não, já tá lá, não vai estar, tá, se for ainda. Porque, por exemplo, o Jinbei mostrou toda a viagem do Jinbei. E, pô, eles estão 2 ilhas pra frente de Yamato. Dá pra chegar rapidinho, velho. E o mar tá todo cagado, mano. Tá todo cheio de marinheiro lá, depois de Egghead, mano. Cagado ali a segurança. Ela tem uma zona mitológica, fio. Aquele bicho de neve lá pode chegar rapidinho. Veremos, né? Veremos. Bom, então ainda nessa semana talvez saiam os episódios, a gente tá postar com mais antecedência esse próximo aí. E aí, provavelmente o Carioca volta. E pra hoje, obrigado Strass aí por ter participado, pela leitura, pelas teorias e tudo mais. E a todo mundo que tá mandando perguntas, que tá ouvindo, que tá conversando, tá pedindo mais capítulos pra gente, né? Valeu, gente. Valeu, Strass. Até essa semana Obrigado, ainda. gente. É Até nóis. semana que vem. Até essa semana. Se cuidem. Beijos. É. Falou.